que não falta neste mundo são livros. Aliás, há sempre um frenesim dentro de mim de que eu vou partir daqui, se calhar sem ter tempo ou oportunidade de ler todos os livros que existem e que continuam a ser publicados. São inúmeros autores, inúmeros conteúdos e para os mais diferenciados públicos. Agora, a pergunta é, será que quem é cristão pode ler de tudo? Até que ponto algumas literaturas ferem ou não acrescentam em nada, vamos dizer assim, quem continua na busca de descobrir quem Deus é? Nós vamos responder a essas perguntas e muitas mais, e para isso eu conto com a Nana Silveira, que é bacharel em fotografia, tem o podcast Anagrama e ainda contribui para o podcast Glorioso Dia do Curso Base. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Nana, que saudades que eu tinha de ter aqui. Tinha mesmo muitas saudades já, é muito bom falar contigo. E para o tema que é, eu realmente não podia ver outra pessoa senão tu para falar sobre isto. Eu acompanho-te muito também pelas redes sociais, porque a gente acabou por se conhecer por aí, mais ou menos. E eu acompanho também muito a tua jornada literária. Se bem que agora tenho sentido falta, assim, mais de uns conselhos literários teus. Tu partilhas muito das tuas leituras, das tuas opiniões, principalmente quando acabas de ler um livro. E o que eu mais admiro é que, sendo tu brasileira e cristã, tu não te prendes única e exclusivamente à literatura cristã. E eu digo isto no sentido em que, em Portugal, quem é cristã está tão envolvido naquilo que se passa dentro da cultura como qualquer outra pessoa, porque nós somos minoria. Aí não, vocês aí são maioria. E vocês acabam por ter muito mais acesso a livros cristãos do que nós. Nós temos que quase Sim. dar um rim para conseguir um livro. Isso talvez tenha trazido ou não alguma confusão, ou nunca foi problema para ti? Nunca foi problema pra mim. Eu acho que a gente até comentou um pouco no outro episódio que a gente gravou falando sobre bibliotecas e tudo mais, que eu fui educada e levada pelos meus pais à biblioteca quando eu era criança para pegar gosto pela leitura, e que criança que ia pegar gosto pela leitura lendo C.S. Lewis num livro falando sobre a abolição do homem, tá me entendendo? Então, assim, eu fui inserida no universo da literatura e de livros no geral por livros de histórias infantis. Então, não tinha como eu ir para outro caminho ou achar errado ou considerar, enfim, um tabu ou qualquer coisa assim. Eu ler histórias e ler livros que não são necessariamente sobre a fé cristã, porque eu fui inserida nesse ambiente pelos meus pais e se eu leio livros cristãos hoje, é porque de algum momento a leitura, o gosto pela leitura entrou na minha vida por causa de outros livros, não foi por causa de livros cristãos. Então, nunca foi uma questão para mim. Ainda bem, porque normalmente as pessoas associam muito essa diferença. Eu acho que nós acabamos sempre, querendo ou não, às vezes fazer um bocadinho de distinção do que é o sagrado e do que é o secular. Sim. Isso nunca aconteceu contigo então, isso aí é exceção à regra, daquilo que eu já conheci. Nunca foi um problema para mim, mas eu sei que existe esse problema em diversas outras pessoas, em diversas outras culturas. Tanto que às vezes eu converso com alguns amigos cristãos que só têm o hábito de ler livros cristãos, e tá tudo bem, cada um sabe de si, mas. E aí eu percebo que eles ficam meio tipo, "Mas um livro de história? Qual é o objetivo? Sabe? Tipo, fica uma. Ué. Então eu entendo quando eu enfrento realidades assim, quando eu converso com nossa, esse livro que eu li, muito boa a história. Aí a pessoa fica, história? Como assim, história? Como assim? Não Isso tem não um te agregou negócio ali que nada? você precisa aplicar um negócio na sua vida? Não trouxeste assim uma cosmovisão cristã? Tipo... Não. Agora, como é que tu chegas à conclusão daquilo que tu deves ler e que deves evitar? Ou seja, até que ponto é que tu te conheces tão bem para saber que tipos de livros é que tu vais mergulhar, mesmo sabendo que são totalmente Uhum. contrários ao tema do cristianismo? Onde é que tu vês que é uma zona segura? Lendo. Não tem Pronto. muita. Não tem. É óbvio que eu já li livros que no final eu falei, isso aqui não realmente não me acrescentou em muita coisa. Eu discordo de tudo que tá escrito, mas eu acho que até na discordância a gente encontra bons caminhos em que isso sim a gente pode aplicar de alguma forma para nossa vida e para nossa fé. Eu já li livros em que
assim, relacionamentos de pessoas ali que eram extremamente doentios e que, assim, em si o relacionamento ele não me edificou em nada. Mas aquilo me trouxe carga para que quando eu encontrar alguém assim, ou se eu passar por uma situação assim, eu consigo saber, não, isso aqui não é saudável, isso aqui não é digno do nosso Senhor, não é digno da nossa vida, enfim. Então eu acho que até em leituras que a gente pode dizer que são ruins, a gente consegue tirar algum tipo de lição. Recentemente eu li um livro de um autor que eu amo muito, que é o Murakami, e é um livro que eu achei uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Ai, agora É um quer livro saber. muito... Vamos falar mal, então. O livro chama Homens Sem Mulheres. E a ideia era basicamente, assim, a ideia do livro me comprou muito, que era sobre como homens lidariam sem mulheres nas suas vidas. Assim, a ideia é ótima, mas a resolução é horrorosa. Ele realmente objetifica a mulher de um jeito horroroso. Meu Deus. São vários contos, assim, então todas as histórias são bem ruins. Eu esperava que pelo menos uma fosse boa, mas não, todas são bem ruins. Mas de alguma forma, isso me trouxe a entender que, tipo, se eu encontrar alguma mulher que tá se identificando com esse tipo de descrição que ele usa aqui, Uhum, eu tenho que dizer pra ela que não, isso não é real, não é porque tá escrito, ou porque alguém te disse que é real. uhum, Sim, a gente vai encontrar livros ruins, a gente vai lidar com literaturas que vão completamente contra aquilo que a gente acredita, mas isso não significa que a gente não possa lê-las. Porque uhum, não é porque eu estou lendo algo que eu concordo com aquilo que está escrito, ou que aquilo vai dizer algo sobre a minha vida. Eu uhum. tenho. Não sei se você. Acho que você conhece o Igor Sabino, ele fala muito sobre a questão política de Israel, né? Esse é o estudo dele. E ele lê Ele muito já autores participou aqui com a RTM Portugal e tudo. Pronto. Isso, o Então. rapaz está E. internacional já. Não, ele, pelo amor de Deus, né? E aí ele lê muito autores dos quais ele claramente discorda, porque ele Uhum, precisa saber do outro ponto de vista para que também a pesquisa dele, o estudo dele, a fé e tudo que ele acredita sejam mais firmados ainda. Então, não faz mal nenhum. Óbvio que se a pessoa uhum, não está muito bem na sua fé, ler coisas que vão muito contra o que a gente acredita pode sim influenciar. Não vou dizer que não, claro que pode. uhum, Mas eu acho que faz bem a gente ler coisas das quais a gente discorda, também para que a gente tenha material para dizer, olha, isso aqui eu não concordo por causa disso, disso, disso e daquilo, sabe? Acho que vai por uhum. esse caminho. Óbvio que tem coisas que a gente não vai ler. Se eu vou pegar uma sinopse de um livro e ele é extremamente pornográfico, é claro para mim que eu não vou ler, entendeu? Daquelas coisas básicas. Pois é, a capa do livro tem um casal nu? Não, muito obrigada. Aí alguém passa por ti, o que é isso? Kama Sutra aqui, ó. Não pode, não Eu é. acho que o bom senso básico ele existe. E todo ser humano tem no seu peso e medida. Sim. Esperemos. Mas eu acho muito curioso tu falar sobre isso, porque, por exemplo, eu tentei Murakami, não tenho paciência. Eu não tenho paciência para o homem, não tenho, não tenho. Então, quando tu disseste assim, bora falar mal, eu digo assim, ai que bom, ela vai falar mal de Murakami, não sou a única. Portanto, aos nossos ouvintes que gostam e leem Murakami, eu peço imensa desculpa, mas não, não tenho paciência para aquele senhor. E ainda E apontando, todos os livros dele diz, são sempre um homem protagonista, né? Então fica difícil se você. masculinidade frágil, não sabemos, Eu mas eu também não tenho. acho, mas por um lado é bom, né? A gente, é o que eu falei, a gente discorda, mas a gente aprende com o que a gente tá lendo. Exato. E ainda tendo os nossos ouvintes como, agora como foco, que conselhos é que tu Uhum, dás para quem é cristão, mas que ainda lá está, faz parte daquele grupo, vamos dizer assim, uhum, que reluta com o que deve ler, no sentido em que, por medo de não estar tão firme na fé, tenha uhum, receio de ler outras coisas que se calhar o podem desvirtuar da uhum. verdade. Eu queria dar o primeiro conselho, tem uma ministração, eu acho, não me lembro exatamente, em que o Emílio Garofalo, eu não sei pronunciar o Olha, sobrenome eu dele, descobri ele, que é Garófalo e ele já apareceu aqui neste programa e onde eu abertamente falei Garofalo. Não tem nada a ver. É Garófalo, gente, por favor. enfim, o Emílio, eu não lembro se é um texto ou se é uma ministração, porque eu já vi há muito tempo, em que ele fala sobre. O título é Literatura é bom para o cristão, alguma coisa assim. E quando ele fala sobre como é importante para o cristão ler histórias,
Porque a gente lida com histórias o dia todo, a vida toda, a gente Uhum. conhece pessoas das quais a gente entende que a gente precisa ministrar o evangelho sobre elas. E se a gente não tem referência de histórias em que a gente consumiu e que talvez a gente aprendeu alguma coisa sobre elas, fica difícil a gente talvez ter conselhos bons para dar para essas pessoas, assim, sabe? De como não somente levar o Senhor, mas às vezes as pessoas precisam de um abraço. E se a gente não tem esse background de empatia, de ouvir histórias e se acostumar com diferentes situações, talvez a gente perca um pouco a mão de saber como Uhum. levar graça mesmo, assim, sabe? Sobre a vida das pessoas. Então, esse é o primeiro conselho. Procure isso. Eu não lembro se é um texto ou uma ministração do Emílio. É muito bom quando ele fala sobre literatura. Traz uma visão muito doce, assim, sabe? Que faz com que, se a pessoa tem preconceito, ela entende pelo menos o benefício que há em ler histórias, ler literatura fora além dos livros cristãos. O meu outro conselho é leia. Uhum. Busque histórias que você gosta. Ah, eu gosto de histórias policiais, sei lá, gosto de ver gente, detetives descobrindo crimes. Tá tudo bem, pode ler. Faz bem, às vezes você vai se divertir lendo aquilo e tá tudo certo, tá tudo bem se divertir. Faz Exatamente. parte da vida. Ah, eu gosto, sei lá, de histórias de drama e tudo mais. Eu sou muito suspeita a dizer que esse é um gênero do qual eu gosto muito e que eu sei que eu trago Uhum. muita coisa pra minha vida. Leia, descubra o que você gosta de ler e tá tudo bem ler. Às Uhum. vezes o Senhor pode sim usar coisas que você aprendeu nessas histórias para poder te fazer ser útil nas mãos dele ou para você ter realmente background de coisas para oferecer quando alguém te apresenta uma situação da qual você nunca lidou, né? Enfim. Uhum. Eu acho que ler, talvez livros clássicos, pelo menos para mim, foi um caminho em que não tem nada muito extremamente chocante que você vai ficar escandalizado, sabe? Tipo, óbvio que, gente, Crime e Castigo, por exemplo, é uma história em que você, a hora que você vê, você está torcendo para o criminoso. Você está dentro da cabeça dele, mas como isso também te acrescenta, sabe? Como você percebe coisas e tipo assim, como assim eu tô torcendo para que ele não seja pego, sabe? Uhum. E não é, lógico, é um crime, ele comete um crime, é uma história triste, enfim, e tudo mais, mas como isso pode te acrescentar e não é nada muito escandaloso. Não são histórias horrorosas, assim, que te fazem, nossa, isso aqui, minha fé foi com Deus, sabe? E são clássicos por ter um motivo, né? A gente tem críticas Uhum. sociais e, enfim, diversas outras coisas que fazem com que eles sejam clássicos até hoje. E aí eu sei que as pessoas têm medo de ler literatura clássica porque pensam que é difícil, porque normalmente são livros mais antigos, mas Até não pela são. linguagem, é a primeira, eu acho que é o primeiro obstáculo que as pessoas pensam, é pela maneira como está escrito, mas não é. Não é, não. Não é, então, esse era um medo meu quando eu comecei a ler também. E não é. Óbvio que tem um autor ou outro que é mais difícil, mas você não precisa começar pelo Kafka, né? A gente pode pegar outros Exato. ali no caminho. Eu até ia falar dessa de Queiroz, por exemplo, porque quando tu Nossa, a primeira vez que eu li começas a essa de Queiroz, eu ler, falei, não vai dar pra mim. chega, Daí, porque os detalhes que ele te dá de tudo, meu é, Deus, é terrível. As cortinas, é quase 2 páginas só para descrever uma cortina, assim, sim. homem, para que isso? Muito tempo livre. Então eu acho que sim, é aquilo que tu dizes, é lendo, Sim. arriscando. Não há outra Hum, forma de saber, porque lá está, só se vai saber se gosta ou não dessa de Queiroz, uhum. se vai dar mais uma oportunidade para ele ou não, Sim, se aguentar tanto detalhe e se aquilo for sim. bom para a pessoa, né? É. Mas é engraçado que aquilo que tu estavas a falar há pouco do Emílio Garofalo. Ele participou aqui neste programa e, inclusive, ele disse uma coisa muito, muito, muito importante que foi, até mesmo para pastores, é Uhum, importante que leiam histórias de ficção. uhum, Até mesmo para saberem como construir melhor um sermão, mas também, lá está, como aquilo que tu disseste, que foi o que ele disse, como uhum, chegar até às pessoas. E eu uhum. acho os teus conselhos muito válidos e fica aqui então para os nossos ouvintes, por favor, prestem atenção ao que a Nana diz, porque ela sabe o que diz. E Nem sempre, mas com o livro eu me garanto. bom, do que eu vejo, do que eu acompanho, sim, sim, eu assino por baixo. É como se neste momento tu fosses o Michael Scott e eu fosse o Dwight. Entende? Eu estou lá para ti, eu estou a torcer por ti.
Muito provavelmente os nossos ouvintes no momento estão a parecer tipo o Jim, só olhar assim para a câmara, tipo, oi? O que tá acontecendo? Olha, é sempre um gosto falar contigo, mas nós já estamos a chegar ao fim. E eu gostaria de perguntar, será que a leitura de outros livros que não sejam cristãos também não nos preparam melhor para comunicar com uma cultura? E principalmente se essa cultura nos quiser absorver dentro dela, será que também não nos prepara melhor para defendermos a nossa fé e a nossa postura em Cristo? Com certeza absoluta, não tem a menor dúvida. A gente encontra em literatura as pessoas que são muito firmes naquilo que elas acreditam, a gente também encontra na literatura histórias de pessoas que são voláteis, então as coisas acontecem, elas vão mudando. Isso nos dá referência para saber o que a gente precisa ser fiel, o que a gente precisa ser firme. As histórias que a gente ouve não servem também somente para a gente falar para as outras pessoas e ter fundamento e conhecimento de outras situações, mas também servem para a gente saber o que a gente acredita, o que a gente se mantém firme, o que a gente fala, acho que isso aqui não tem nada a ver com a minha fé, então não vale. Então eu acho que elas ajudam muito, elas nos dão ferramentas para que a gente realmente saiba o que a gente está crendo, sabe? Não é só um livro que fala sobre a minha fé que faz com que eu seja mais fiel a ela, mas um livro que me mostra a dignidade humana, me mostra como Deus olha para o homem, sem isso estar citado, né? Mas a gente é apresentado a situações em várias vezes em literatura que nos mostram que a gente vale mais do que aquilo, porque o Senhor pagou um preço por nós. Então, com certeza, sim, nos ajuda bastante a afirmar a nossa fé, sim, eu não tenho a menor dúvida. O Entre Linhas contou com a participação especial de Nana Silveira e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.